ficar virado pra cá não, mano? Então vira. Peraí, vira pra cá então. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Louvado seja Deus. Quero convidar você nesse momento a parar um pouquinho o que você está fazendo, ligar seu coração, o coração de Deus, ligar seu coração ao nosso coração. Nós estamos aqui no templo da nossa igreja, aqui na primeira igreja batista em Parque União, e nós vamos começar daqui a poucos minutos, poucos segundos, nós vamos começar essa celebração dessa noite, o encontro dessa noite. E a gente quer convidar você a se unir a nós numa grande mover de adoração, num grande movimento de oração, num grande movimento de busca por Deus. Esse é um tempo muito especial para a humanidade. É um tempo muito especial para o nosso país, esse é um tempo muito especial para a nossa cidade, é um tempo muito especial para a nossa comunidade. É um tempo que temos vivido dias difíceis, conturbados, dias de notícias difíceis, de notícias tristes, de dificuldades. Por isso que nós, como igreja, Igreja Batista em Parque União e toda a igreja espalhada no Brasil e no mundo, ela é convidada a se unir em oração, se unir em adoração, a um clamor a Deus, pedindo por dias melhores. Por isso, a celebração dessa noite, nós queremos clamar a Deus por dias melhores, por um tempo melhor, por bênção, por transformação da nossa cidade, por transformação do nosso país, por transformação do mundo. E é isso que a gente quer convidar você. Vem se juntar a nós. Junta aí sua família nesse momento de oração. Quero te dar as boas-vindas, você que é membro da nossa igreja, ou você que não é membro da igreja, mas está assistindo a gente, está se unindo nesse momento conosco, você que está aqui na cidade do Rio de Janeiro, você que está longe, você que está distante, você que está, quem sabe, num outro país, eu quero convidar você a se juntar a nós nesse momento de oração. Cremos que Deus está com um coração ansioso de enviar sobre nós respostas. Deus está ansioso para derramar sobre nós graça. E Ele está esperando que os filhos de Deus se levantem numa só voz para buscá-lo. E é isso que nós vamos fazer nessa noite, buscar ao Senhor. Por isso eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento
e convidar você a fazer uma oração. Uma simples oração, pedindo para que Deus abençoe sua vida, e para que Deus abençoe sua igreja, para que Deus abençoe sua família, para que Deus abençoe o Rio, para que Deus abençoe o mundo inteiro. Pai de amor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Obrigado pela oportunidade que nós temos nessa noite de nos unirmos como igreja. Ainda não nos unimos como igreja física aqui no templo da Tua igreja, no templo do seu santuário que foi construído para o Senhor. Mas os nossos corações se unem mais uma vez ao Senhor, em oração, em gratidão, em adoração. E agora que essa celebração vai começar, a celebração da Tua igreja, nós queremos pedir, ó Deus, que enquanto adoramos ao Senhor, enquanto ministramos a Tua palavra, enquanto cantamos, que o Senhor venha com graça, estendendo a Tua mão de poder, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo novidade de vida, trazendo salvação, trazendo o novo do Senhor sobre nós. Recebe nossa oração nesse momento. E a nossa oração nesse momento é uma oração de gratidão pelos livramentos que o Senhor já nos tem dado, pela Tua paz no meio da guerra, da grande batalha que vivemos, mas também essa é uma oração de intercessão. Pedimos sobre todos aqueles que sofrem. Deus, que nesse momento, unidos com o Senhor possa trazer algo novo para nós, trazer conforto e renovo sobre nós. Oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós somos convidados nesse momento a adorar o Senhor. Convidado a abrir o coração, abrir os lábios, deixar sair de dentro de nós um louvor de gratidão e adoração ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Por isso, querida igreja, quero convidar você a celebrar junto com a gente. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em ti, eu confio em ti. Eu creio que tu és a cura, eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida, eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti.
impossível para ti. Nada é impossível, Deus. Nada é impossível para ti. Tu tens o meu mundo em tuas mãos. Cante. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tu tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Se tu és Jesus, creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos do Senhor Jesus, nós precisamos dele, precisamos da ajuda dele. Irmãos, essa tem sido uma semana de muitas informações, né? De muitas notícias. Temos acompanhado na televisão, em rádio, na internet, sobre essa questão do coronavírus, de quanto essa epidemia causou grandes problemas no mundo, como vem causando grandes problemas no Brasil, e como vem causando aqui na cidade do Rio de Janeiro. E muitas pessoas que nós conhecemos, que na verdade, assim, em algum momento nós olhávamos para essas notícias, elas traziam números. Agora essas notícias trazem para nós rostos conhecidos. Muitas pessoas que nós conhecemos agora, né, já estão aí, muitas estão apresentando sintomas, outras já se recuperaram dos sintomas, algumas estão em estado de saúde delicado. Irmãos, e isso vem acontecendo porque, em grande medida, uma parcela significativa das pessoas não tem levado muita fé no que tem acontecido, no que está acontecendo e na gravidade da situação que nós estamos vivendo. Por isso, nós, como igreja, queremos reforçar para você, reforçar a importância de tomar medidas de segurança, a importância de você manter o isolamento social. Eu sei que a gente já está nisso há bastante tempo, né? Mais tempo do que a gente queria, e que assim, o nosso corpo, a nossa alma, as nossas emoções muitas vezes já estão um pouco aí abaladas e o desejo de sair já toma mais vontade dentro de nós, mas agora é importante demais nós mantermos o isolamento social. Então, se você puder, algumas pessoas não podem por efeitos de trabalho. Por exemplo, eu nesse momento estou aqui no templo da nossa igreja fazendo essa transmissão. Eu tive que sair da minha casa e vir, mas muitas pessoas, mesmo podendo estar em casa, mais reclusos, têm estado aí circulando na rua, e isso, irmãos, realmente constitui um risco grande para todos nós, né? Então, eu queria reforçar a importância de você manter o isolamento social, a importância de você manter um distanciamento, seja numa fila de banco, numa fila de mercado, numa fila em qualquer lugar que você mantenha uma distância de segurança, a importância de você usar a sua máscara na rua, nos lugares onde você está, a higiene das suas mãos, né? Não tocar numa área do seu corpo, né? Principalmente no seu rosto, né? Na cavidade nasal, nem no ocular, nem na boca com a sua mão sem estar higienizada. Esses são assim
poucas medidas que nós podemos fazer, mas que evitam da gente ter grandes problemas. Por isso eu queria, como pastor da nossa igreja, como seu irmão em Cristo Jesus, dizer que você não deve brincar com isso. Algumas pessoas vêm, às vezes a gente encontra um ou outro em algum lugar, dizendo, olha, eu senti alguma coisa e eu estou aqui na rua. Se você sente os sintomas, se você está sentindo algum dos sintomas, é importantíssimo que você fique em isolamento. Não saia. Não considere isso como algo sem importância. E, meus irmãos, a gente tem uma lista grande de pessoas, né, pelas quais nós estamos orando, buscando a Deus, intercedendo. Pessoas que são preciosas demais para nós, mas que nesse momento estão passando aí por questões ou de trabalho, por coisa... tiveram em contato com pessoas e apresentando os sintomas do Covid. Não, a gente está orando pelo Roberto, filho da Lindonice, pelo irmão Raul, Raquel, pela irmã Terezinha, que está vivendo um momento de saúde bem delicado, que não tem relação com o Covid, mas com uma outra questão de coluna, né, de nervo. A Cláudia e a família, o Ronaldo, genro do nosso irmão Marcos, né? Aquele irmão Marcos acabou de sair da internação e o seu genro, o Ronaldo, está agora internado, né? Nós temos a nossa querida Monique, filho do Cruz e do Ezeli. Nós temos o Renato, que é o sobrinho da Ieda. Nós temos a Manuela, irmã do Henrique, Claudionô, a linda Tânia e Joel, o cunhado e o tio da Elane, Alberto e Alexandre, sogro e cunhado da Roberta, Silvana, Perliane, André, Olavo, Silvia, José Carlos, a irmã Salete, a mãe da Daiane. Olha, você está percebendo quantidade de gente nesse momento precisando de uma intervenção do Senhor, precisando aí de um milagre. E nós vamos orar com relação a isso nesse momento, meu irmão, pedindo para que Deus venha realizar um grande milagre. Que Deus possa estar sarando, que Deus possa estar curando, que Deus possa estar tirando do hospital, que Deus possa estar renovando, que Deus possa estar abrindo portas de emprego, que Deus possa estar mandando sustento, que Deus possa estar realizando milagres, porque é isso que nós precisamos nesse momento. Por isso eu queria convidar você e sua família, onde você estiver, eu queria convidar você a fechar seus olhos e participar conosco desse momento de oração. Orar conosco. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você, como igreja do Senhor Jesus, é chamado, nesse momento, a se importar, se solidarizar com as pessoas que sofrem. E muitas pessoas, nesse momento, estão sofrendo por causa da Covid, outros estão sofrendo por causa da falta do emprego, dos recursos, outros sofrem pelos mais diversos motivos. Algumas pessoas estão sofrendo, meus irmãos, por questões familiares. Estão muito tempo dentro de casa agora, juntos, e assim a família pode ser que em algum momento esteja entrando em conflito. É importante a gente, nesse momento, estar em oração. Por isso eu queria convidar você, seja o motivo que for, que você se juntasse a mim nesse momento de oração. Senhor, nós humildemente queremos comparecer diante do Teu trono, diante da Tua presença. Com muita humildade nós queremos dizer que nós não somos dignos de estar, mas pelo sangue de Jesus o Senhor nos fez filhos, e agora como filhos nós queremos comparecer diante do nosso Pai para suplicar algumas questões importantes para nós. Temos irmãos nossos aqui da nossa igreja que estão vivendo momentos difíceis. Temos irmãos de outras igrejas sofrendo perdas. Outros estão absolutamente preocupados porque têm desenvolvido sintomas, ó Deus, da Covid. Outros estão preocupados porque os recursos financeiros estão se esgotando ou se esgotaram. Outros, ó Deus, não sabem se terão os empregos. Outros, ó Deus, estão sofrendo por questões emocionais por causa dessa quarentena. Muitas emoções estão afloradas, dificuldades têm aparecido, ansiedade, depressão, pânico. Muitas pessoas têm vivido nos limites das suas emoções e nesse momento, Senhor, se veem necessitadas do Senhor.
necessitadas de uma graça especial. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, suplicamos que o Senhor venha sarar os doentes, que o Senhor, Deus, venha levantar aquele que está caído, que o Senhor venha renovar o ânimo, que o Senhor, ó Deus, venha renovar os sonhos, que o Senhor esteja, ó Deus, cumprindo os seus propósitos, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a tua igreja, as igrejas espalhadas por esse mundo, e também aqueles, ó Deus, que estão necessitados, oramos também por eles. Porque, ó Deus, em nome de Jesus, essa é uma epidemia que pegou os crentes e os não crentes, os ricos e os pobres, os que creem no Senhor e os que não creem. Todos estão nesse momento sofrendo e necessitam demais que o Senhor venha com uma graça restauradora, que o Senhor venha trazer para nós, ó Deus, melhores notícias sobre os nossos irmãos, melhores notícias sobre os amigos e parentes dos nossos irmãos, melhores notícias de todos os hospitais, melhores notícias de todo o Rio de Janeiro, melhores notícias do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Traz para nós melhores notícias pela uma ação poderosa do Senhor. Faz, ó Deus, grandes milagres, grandes milagres. E é isso que nós necessitamos nesse tempo. Grandes milagres do Senhor. Oramos assim, Pai bendito, crendo que o Senhor vai nos responder. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse é um momento que na nossa igreja a gente se abraça, a gente dá uma palavra de ânimo, a gente dá uma palavra de fé, a gente dá aí um sorriso. Eu não sei com quem que você está aí na sua casa, quem está perto de você, se você está em algum lugar com alguém perto aí, dá aí um sorriso, não peço que você abrace, nem que você chegue perto, tenha muito contato, mas eu queria pedir que você desse aí um sorriso para alguém e desse uma palavra de ânimo. Fala para essa pessoa perto de você aí, Deus abençoe você, que Deus esteja trazendo cura sobre você, trazendo cura e bênção sobre sua família, trazendo restauração sobre todas essas questões que têm sido difíceis. Amém, meus irmãos? Queridos, eu queria fazer um desafio a você e comunicar a você a importância da gente estar recolhendo alimentos donativos aqui na nossa igreja. Essa é uma semana, foi uma semana em que nós distribuímos muitas cestas básicas, muito mais do que distribuímos recentemente, né? E isso significa uma coisa, meu irmão. Significa que mais pessoas estão passando por necessidades. E nós queremos, como igreja, estar preparados para suprir essas necessidades. Por isso eu queria convidar você, nos horários que vão aparecer aí, nós temos um plantão acontecendo aqui na nossa igreja, né? Queremos fazer tudo com muita segurança. E durante esse plantão a igreja fica aberta para você poder vir aqui, depositar o seu dízimo e a sua oferta. E fica aberta para você trazer também alimento para compor essa cesta básica. Por isso eu quero te pedir, você que pode, né? E creio que todos nós podemos ajudar de alguma forma, né? Indo ao mercado, compra 1 quilo a mais de alguma coisa, compra um leite, compra aí um achocolatado, compra aí um arroz, um feijão, compra café, meu irmão. Café é uma grande bênção, né? Esse é um item que muitas vezes a gente tem mais dificuldade de colocar na cesta básica, que chega pouco. Traz aqui, compra 1 quilo a mais, traz aqui. Isso vai estar ajudando demais a gente a montar as cestas, tá bom? E a gente tem ajudado muitas pessoas e eu creio, irmãos, que quando essa cesta chega na casa de alguém que está passando por dificuldade, eles conseguem experimentar o amor de Deus através da tua generosidade, através da generosidade da igreja. Então, venha trazer seu alimento e não esqueça, você que é um crente em Cristo Jesus, você deve continuar dizimando, deve continuar ofertando. É isso que os crentes fazem, eles são fiéis em todos os momentos. Por isso, esse é um momento de fidelidade da igreja. Você vai ver o número da conta da igreja, você pode fazer sua transferência, você pode fazer seu depósito, e nesses horários que a igreja está aberta, você pode trazer também. É um momento muito especial. Uma pessoa me perguntou recentemente, uma pessoa que assistiu uma de nossas transmissões e falou: pastor, mas você fala só para os membros da igreja, só os membros da igreja que podem contribuir? Não, de jeito nenhum.
Você que está aí em qualquer lugar, já foi membro dessa igreja, ou você está distante aí em outro país, em outro estado, em outra cidade, se você quiser nos ajudar, quiser abençoar essa obra, tem aí o número da conta da igreja, você pode depositar um valor, uma oferta, e você vai estar abençoando demais esse ministério e abençoando as famílias que nós temos atendido aqui. É muito importante a sua contribuição. Meu irmão, eu queria pensar com vocês nessa noite, brevemente, sobre um texto da Palavra de Deus. Nós temos acompanhado, e eu creio que você também, acompanhado esse momento. Domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, a gente tem procurado refletir um pouco sobre esse cenário que nós estamos vivendo. Irmãos, é verdade que a gente tem que ter numa mão o jornal e no outro a Bíblia. Nós precisamos fazer uma leitura do nosso mundo, do que está acontecendo ao nosso redor e fazer o link com a Escritura Sagrada. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo no mundo e buscar na Palavra de Deus as respostas que nós precisamos. Esse é um tempo de muitas perguntas. Esse é um tempo de muitos questionamentos. Esse é um tempo em que todos nós, estamos expostos às nossas vulnerabilidades. Esse é um tempo, irmãos, não sei se você percebe, que nós vemos que o dinheiro não faz tanta diferença. O rico é afetado, o pobre também. Esse é um tempo em que o nosso status social não faz tanta diferença. Você pode ser um doutor, ter doutorado, pós-doutorado. Você pode ser alguém que estudou muito, ou pode ser alguém que estudou bem pouquinho. Todos nós estamos vulneráveis ao que está acontecendo. Os hospitais não estão cheios de pobres, não estão cheios de pessoas que não estudaram. Os hospitais estão cheios de gente. Gente que estudou muito, gente que não estudou pouco, gente que teve muita oportunidade na vida, gente que não teve quase nenhuma, gente que tem muito dinheiro e poderia pagar por coisas incríveis e caríssimas, e gente que estava contando moedinha. Nós todos fomos completamente expostos, assim, à nossa fragilidade, à nossa vulnerabilidade. Aquele mais soberbo que batia no peito dizendo, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara, esse foi revelado também, que é frágil demais. Duas questões para nós foram muito evidentes, estão sendo muito evidentes. A nossa vulnerabilidade e a nossa relação com o tempo. É verdade, irmãos, que muitos momentos na vida, eu e você, nós lidamos com a vida como se fôssemos viver muito. A nossa expectativa, pelo menos a minha, eu não sei a sua, é de que eu viva muito. Eu gostaria muito de envelhecer com a minha esposa. Eu queria que nós dois tivéssemos cabelos bem brancos. Apesar que eu acho que só ela vai ter o cabelo branco e eu, na verdade, não vou ter cabelo nenhum. Né? Eu queria envelhecer, eu queria ver a minha filha crescendo, casando, me dando netos. E eu entendo que a minha filha pode me dar muitos netos. Eu tenho sonhado com 8. Não sei se ela vai ser tão generosa assim com a gente, né, de nos dar 8 netos. Mas a verdade, irmãos, é tudo isso a gente sonha. Mas esse momento veio trazer uma relação com o tempo um pouco diferente para a gente. É que, na verdade, ainda que a gente sonhe com muita coisa, e devemos sonhar, porque o sonho nos alimenta a nossa esperança, de verdade, nós nunca soubemos quanto tempo nós vamos ter de vida. E nesse momento que nós estamos vivendo, isso está evidente demais. Muitas pessoas com a saúde de ferro entraram no hospital e não saíram. Pessoas com a saúde muito fragilizada entraram no hospital e saíram. Nossa relação com a nossa vulnerabilidade e com o tempo ficou muito comprometida, ficou muito ressaltada. Diante de nós, a nossa fragilidade e o tempo que nós temos está aí. Diante de nós, nos mostrando que nós não temos controle nem sobre a nossa vida,
e nem sobre o nosso tempo. Aí, eu pensando esses dias sobre isso, me veio o seguinte: nós, de fato, não sabemos quanto tempo vamos estar por aqui. Nós não sabemos quanto tempo vamos viver. Nós não sabemos se é 1, 2, 3 semanas ou 40. Eu não faço ideia, irmãos, se verei meus 8 netos. Nós não sabemos. Mas uma coisa é importante para nós hoje. Esse tempo da nossa fragilidade, da relação com o nosso tempo diante de nós, nos faz um convite de pensar o seguinte: se nós não sabemos quanto tempo estaremos por aqui, se nós não temos controle sobre isso, em que nós gastaremos essa nossa vida? Esses dias que Deus nos deu de presente e que eu imagino que para mim serão muitos, e eu imagino que para você também, mas que nós não temos controle sobre isso, o que nós faremos nesse tempo? Em que nós vamos gastar a nossa vida? Em que nós temos gasto a nossa vida, em que iremos gastar a nossa vida, e enquanto temos fôlego, em que nós vamos investir? O que nós vamos fazer? O que somos convidados a fazer nesse tempo que nos resta de vida? Lemos o mundo, lemos as circunstâncias e lemos a Bíblia. Para mim, a resposta para nós se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6. Versículo 9 e 10 vai nos dar uma ideia sobre como nós respondemos essa pergunta sobre, diante da nossa vulnerabilidade e do limite de tempo que nós temos, o que nós faremos com a nossa vida, em que vamos gastar a nossa vida. Versículo 9 do capítulo 6 vai dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu próprio tempo nós colheremos, se não desanimarmos. Versículo 10, presta bem atenção do que ele diz. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vou ler de novo, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo escreve essa carta às igrejas da região da Galácia. Paulo planta essas igrejas na sua viagem missionária e agora escreve uma carta encorajando essas igrejas e principalmente orientando essas igrejas com relação ao judaísmo que está agora tentando roubar da igreja as primeiras palavras que Paulo disse. Uma verdade, Paulo vem e prega o evangelho e agora os judaizantes chegam, depois que o apóstolo Paulo sai, e chegam agora dizendo que eles não precisam ou não devem viver somente no ambiente da graça, mas eles devem continuar mantendo rituais religiosos, eles precisam manter muitas tradições do judaísmo, e Paulo escreve essa carta originalmente para orientar a igreja com relação a esses novos ensinamentos, ou ensinamentos antigos que querem se sobrepor aos novos. E uma das
da tônica da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é sobre a importância de nós vivermos pelo Espírito, ou vivermos no Espírito. Significa o seguinte, de nós valorizarmos a experiência de conversão que nós tivemos, a valorizarmos o fato de sermos salvos por Cristo Jesus, valorizarmos a graça de Deus, viver no poder do Espírito, exercendo e abençoando pessoas, viver no poder do Espírito, desenvolvendo o fruto do Espírito e minimizando, assim, com o poder do Espírito Santo, as obras da carne. Paulo vai orientando até o capítulo 5, ele vai dizendo sobre a importância de viver no Espírito. E no capítulo 6, ele vai falar da importância de realizarmos obras, de fazermos o bem. Meus irmãos, muitas pessoas estão em busca de experiências espirituais incríveis e devem continuar buscando. Muitas pessoas querem ter um relacionamento profundo com Jesus e devem continuar buscando isso. Muitas pessoas querem ter uma vida de oração exemplar e devem continuar realizando isso, ou buscando isso. Muitas pessoas querem dominar a Bíblia de tal maneira que tenham um conhecimento extraordinário e devem fazer isso. Mas o resultado disso tudo, de uma vida piedosa, de uma vida no Espírito, do conhecimento de Deus, da intimidade com as Escrituras, é, na verdade, uma ação em favor dos outros. É um movimento em favor dos outros. Por isso, com relação à nossa pergunta, já que a gente não tem o controle sobre o tempo, quanto tempo estaremos aqui, a ideia de Deus é dizer para nós o que nós vamos fazer, em que nós vamos gastar a nossa breve vida. Nós gastaremos a nossa breve vida fazendo o bem, sendo instrumento de graça, de amor e de justiça de Deus todos os dias. Olha, qual é o resultado de uma vida espiritual incrível? É o bem sendo manifestado através da nossa vida na vida dos outros. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque no próprio tempo nós colheremos se nós não desanimarmos. Porquanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos. Quando a gente pensa em fazer o bem, a gente precisa pensar no bem como algo que está disponível para nós. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer, façamos. A ideia do apóstolo Paulo não é assim, tenhamos a ideia de fazer, tenhamos a vontade de fazer, tenhamos aí assim um pequeno desejo de fazer. O apóstolo Paulo, quando ele vai narrar para a igreja da Galácia, ele está dizendo o seguinte, façamos o bem. É mais ou menos o seguinte, é como se o bem fosse uma semente que todo cristão tem na mão. Que o bem fosse o bem para o outro, fosse algo que ele tivesse na sua mão. Uma semente. E que ele tivesse que decidir a todo momento o que ele faz com ela. Irmãos, uma semente na mão, ela precisa ser semeada. De que adianta um fazendeiro ter um saco cheio de sementes se ele não planta? O que adianta você ter uma área produtiva maravilhosa que você consegue extrair dali tanta coisa se o saco de semente está fechado? A ideia de fazer o bem, irmãos, é que cada um de nós recebe essa oportunidade de fazer uma semente que esteja na nossa mão e que isso só vai acontecer se nós semearmos. O bem é algo que nós semeamos, é algo que nós fazemos, não é só algo que nós pensamos, não é só algo que nós idealizamos, é algo que nós materializamos. Uma semente na mão não serve para nada, mas uma semente semeada pode nos fazer colher frutos muito interessantes. Ele vai dizer sobre oportunidades, enquanto nós temos oportunidades, façamos o bem a todos. O bem não é algo que a gente deve reter, um homem e uma mulher de Deus não retém o fazer o bem.
não guarda para si, não tem como um tesouro no seu coração e na sua mão. O bem é algo que a gente abre a mão, distribui e faz. Por isso, irmãos, todo aquele que quer fazer o bem, ele precisa ter atitude. É interessante que o Tiago, escrevendo a sua epístola, capítulo 4, verso 17, ele vai dizer o seguinte, que todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. O que Tiago está dizendo é quando a gente tem a oportunidade de fazer o bem e retém o que, como Deus interpreta isso, é como um pecado. Como se a gente estivesse segurando na nossa mão algo que Deus nos deu para abençoar o outro. Por isso, fazer o bem requer atitude. Requer vencer as nossas barreiras. Vencer, inclusive, a nossa preguiça. Requer da gente um movimento, uma ação, um entendimento de que Deus nos chama a fazer. Meus irmãos, como nós temos pouco tempo, nós não sabemos quando Deus vai nos chamar à presença dEle. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para fazer o bem. No domingo nós lançamos uma iniciativa de você e eu, nessa semana, colocarmos na nossa rede social uma boa notícia. Eu não sei quem já fez. Colocar para abençoar as pessoas uma coisa boa que está acontecendo. A outra iniciativa é aproveitar as nossas mãos e na mão esquerda nós pensarmos em 5 pessoas que nós conhecemos que já são cristãs e nós ligássemos para elas, mandássemos uma mensagem e pudéssemos orar com elas, dando uma palavra de encorajamento. Com a mão direita, pensarmos em 5 pessoas que nós conhecemos que ainda não são cristãs. E nós ligaríamos para elas, falaríamos um versículo de João 16:33 e oraríamos por ela. Meus irmãos, quando nós fazemos isso, aproveitamos essa oportunidade, nós estamos pegando as sementes que estão nas nossas mãos, que Deus nos deu, no tempo que Deus ainda nos deu, e espalhamos essas sementes. As sementes do bem. Meus irmãos, quantas sementes do mal têm sido espalhadas nesse tempo? E sementes do mal sendo espalhadas por pessoas que deveriam espalhar a semente do bem. Quanta notícia ruim, quanta malandragem, quanta maledicência, quanta provocação, quanta mentira tem sido lançada como semente, como tem ceifado, como tem crescido, como tem se tornado grandes árvores de mentira, grandes árvores do mal. E muitas vezes as sementes do mal brotam e se tornam grandes árvores porque as sementes do bem estão na mão daqueles que deviam semear. Eu e você. As sementes do bem precisam ser lançadas para que virem árvores muito maiores do que as sementes do mal. Muitas pessoas pensam em não fazer o bem porque não sabem se olharão ou se verão o resultado. Meus irmãos, nós nem sempre veremos o resultado imediato do bem que nós fazemos. Mas essa não é razão para deixarmos de fazer. O apóstolo Paulo, quando escreve, ele vai dizer o seguinte, que nós devemos fazer o bem porque no tempo próprio nós colheremos. Irmãos, recentemente eu recebi uma receita de uma pizza. E eu quis fazer uma pizza lá em casa. E eu usei todos os ingredientes que tinha. Eu acho que eu fiz alguma coisa parecida com uma pizza. Mas tinha uma questão na receita que eu precisava deixar aquela massa descansar para crescer. E aí sim espalhar a massa no tabuleiro e botar os ingredientes ali. Meus irmãos, que coisa angustiante foi para mim. Deixar aquela massa e olhar para ela e ficar de 1 em 1 minuto pensando, já cresceu? Já cresceu? Já cresceu? Eu comecei a olhar mal para a pizza, e falar, amaldiçoar a pizza, isso não cresce nunca, isso nunca, isso não.
Meus irmãos, começou a gerar uma ideia de o seguinte, de pegar aquela massa e colocar logo no tabuleiro para ela virar uma pizza. Mas o tempo próprio da massa era a massa descansar para crescer e todos os ingredientes se fundirem e aquela massa está pronta. Meus irmãos, eu preciso confessar uma coisa para você. Eu não resisti à tentação. Eu achei que a massa estava demorando demais. E eu peguei aquela massa, espalhei no tabuleiro e fiz uma pizza. Bonita. Por fora. Mas com a massa estranha por dentro. Isso porque eu queria ver o resultado daquilo que eu fiz no meu tempo e não no tempo da massa. Às vezes, nós também ficamos retendo o bem que devemos fazer porque nós não queremos aguardar o tempo de Deus de ver o resultado daquilo. Por exemplo, muitas pessoas não vão ligar para 5 pessoas para orar por elas. E talvez no coração seja a ideia do seguinte, do que vai adiantar? Do que vai adiantar eu ligar para 5 pessoas? É só uma oração? É só um telefonema? É só uma palavra? Isso não vai adiantar coisa nenhuma. Vai manter a semente na mão e não vai semear. Porque fica imaginando que aquilo não vai produzir um fruto. Sabe o que acontece, irmãos? As pessoas que pegarem suas sementes e semearem, elas correm um grande risco de escutar do outro lado da ligação, ou de escutar receber uma mensagem, ou encontrar alguém em algum momento dizendo o seguinte, aquela palavra que você me deu, aquela oração que você fez, aquela ligação, aquela preocupação comigo fez toda a diferença na minha vida. Pode ser que a gente não encontre a pessoa só daqui a 1 ano, mas daqui a 1 ano nós vamos ouvir uma palavra. Por quê? Porque muitas vezes a gente não vai ver o resultado imediato de uma ação abençoadora que nós fizermos. Às vezes nós não vamos ver imediatamente um sorriso, uma bênção, uma palavra. Às vezes vai demorar um pouco, mas olha aí, a Bíblia diz que nós colheremos no tempo certo. Nós veremos resultados das ações de bondade e abençoadoras que nós fizermos. Mas ele vai dizer que requer perseverança, requer atitude, requer paciência para aguardar o tempo em que Deus vai fazer as coisas através das sementes que semeamos, mas requer perseverança. Porque ele vai dizer que nós veremos, colheremos se nós não desanimarmos, se não dermos para trás, se não botarmos obstáculos demais, se não fizermos contas demais, se não colocarmos pedras demais, se não nos cansarmos demais. Porque muitas vezes, irmãos, quando nós colocamos obstáculos demais diante das atitudes que devemos tomar, nós nos cansamos antes de fazer. Se nós não desfalecermos, ou seja, se nós perseverarmos, nós veremos resultados abençoadores das iniciativas de bondade e do bem que nós fazemos. Portanto, irmãos, a pergunta inicial foi, o que é que nós vamos fazer com essa nossa breve vida? O que nós faremos? Nós seremos semeadores do bem. Nós seremos semeadores da graça. Nós seremos semeadores da justiça de Deus. Nós seremos semeadores do amor de Deus. Nós seremos emissários do bem. E faremos isso, não querendo resultados imediatos, eles podem vir, mas faremos isso em amor, sabendo que no tempo certo Deus realizará a sua obra através de cada atitude de bondade que nós fizermos. E nós não vamos desfalecer, ou seja, não vamos desanimar, não vamos desistir. Nós vamos avançar, perseverar. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que todo aquele que é cheio do Espírito Santo, todo aquele que tem profundidade na relação com Deus, todo aquele que é de oração, todo aquele que é de leitura
criatura, todo aquele que tem o fruto, todo aquele que exerce o dom, todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele aproveita as oportunidades para semear o bem, porque ele sabe que de uma pequena semente Deus faz brotar uma árvore. Não é à toa que Jesus alimentou uma multidão, abençoou uma multidão, com poucos pães e uns pequenos peixinhos. Pequenas sementes, pequenas ações, pequenas atitudes podem redundar em uma grande ação de Deus em benefício do outro. Por isso, se o bem é uma semente que nós não podemos reter, essa precisa ser para nós uma semana de mãos abertas. Se você precisa abençoar a ação social da nossa igreja, abra sua mão e faça. Se você precisa abençoar a nossa igreja com seu dízimo, sua oferta, se você deseja ir além disso, fazer muito mais, ofertar mais ainda, porque esse é um momento difícil financeiro da nossa igreja, abra sua mão e faça. Se esse é o momento de você abençoar uma família comprando algum item para ela, se esse é o momento de você pagar a conta para alguém, se esse é o momento de você abrir a sua mão para abençoar alguém, abrir os seus lábios para abençoar alguém, ser um emissário de bondade, fazendo o bem para alguém. Essa é uma semana de braços abertos, mãos abertas e atitudes maravilhosas. E assim, se Deus nos chamar amanhã, nós teremos feito o bem nesse tempo. Se Deus nos chamar daqui a 10 anos à sua presença, nesses 10 anos nós teremos semeado coisas incríveis. Se Deus por acaso resolver nos chamar daqui a 50 anos, isso significa que nesse tempo nós tivemos muitas oportunidades e cada oportunidade aproveitada é uma bênção na vida do outro. E abençoar o outro é um chamado da igreja. Por isso, que Deus abençoe muito você, viu? Que você tenha uma semana de mãos abertas, de sementes semeadas, de orações feitas, de ligações feitas, de palavras desferidas, versículos mandados, dinheiro, compras, seja o que for. Mas qualquer coisa que a gente fizer em direção do outro para abençoá-lo, Deus faz brotar algo maravilhoso. A gente queria terminar essa nossa celebração cantando uma canção. Eu queria chamar esses meninos abençoados, André e Douglas. Meus irmãos, que coisa boa a gente vê. O que eles estão fazendo nessa noite é semeando. Semeando bem com os talentos que Deus deu a eles. E através dos talentos que Deus deu a eles. Eu e você somos abençoados. Por isso eu queria convidar você também a orar, viu? Você tem recebido uma palavra, tem acompanhado uma celebração para isso acontecer. A gente tem nessa noite aqui, o Cleiton está aqui com a gente, o Vinícius está aqui com a gente. Eles estão semeando na sua vida. Se nessa noite você foi abençoado, grande parte foi porque esses meninos dedicaram uma parte do tempo deles, saíram das suas casas para estarem aqui, porque eles acreditam que até a transmissão de um culto é uma semente que a gente está lançando e que Deus faz brotar coisa boa. André e Douglas podiam estar fazendo outras coisas em outros lugares, mas eles vêm dedicar esse tempo aqui, porque eles sabem que cada canção cantada é uma semente que é lançada em direção de alguém e que Deus pode, através de uma canção, mudar a história de alguém, renovar o coração. Por isso é assim que eu e você vivemos, gente cheia do Espírito Santo. Encara a vida como uma oportunidade de fazer o bem. Se Deus nos der a longevidade e chegarmos aos 80, 90 anos, teremos feito muita coisa. Mas se por acaso for da vontade de Deus que nossa vida seja breve, o tempo que nós temos, nós vamos semear. Talvez a gente nem veja o resultado da semeadura, da bondade que nós estamos fazendo. Não tem problema. Deus está vendo e alguém vai colher. Nós somos esses, os que semeamos o bem e aproveitamos as oportunidades para fazer o bem a todos. Fazemos aos nossos domésticos da fé, nossos irmãos em Cristo Jesus, mas nós fazemos também a todo aquele que precisa.
Seja assim você. Enquanto você tiver oportunidade, enquanto tem tempo, semeie o bem. E que Deus abençoe muito você. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. O nome que sobre todos é o teu, Jesus. A fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu, Jesus. A fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração
abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Feche seus olhos onde você estiver, a gente quer orar, pedindo para que o Senhor nos faça instrumento de graça, instrumento de bondade, instrumento de justiça. Deus de amor, a gente quer nesse momento agradecer ao Senhor pelo fato de estarmos vivos. Obrigado, Deus, pelos dias de vida que o Senhor tem nos dado. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a utilizar cada um deles com atos de bondade, fazendo o bem a todos, também aos domésticos da fé, aos nossos irmãos em Cristo Jesus. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a não economizarmos sementes, não economizarmos recursos, que a gente possa de alguma forma abençoar, estender a mão para abençoar pessoas nesse momento, que é um momento bem difícil. Momento cheio de dúvidas, de incertezas, de medos. Que o Senhor nos use, a mim e meus irmãos, como instrumentos de graça nas Tuas mãos. E agora o meu pedido é que o Senhor dê um restante de semana muito especial para eles. Todos os meus irmãos e amigos que possam nessa semana ainda sentir muito próximo a Tua presença, de forma muito íntima a Tua presença, e assim cheios do Teu Espírito, sejam movidos, ó Deus, a realizar algo em favor do outro. Abençoa suas vidas, suas casas, suas famílias, seus trabalhos, abençoa tudo. É o nosso pedido e oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, que Deus te abençoe, viu? Nós estamos ansiosos para que em breve a gente possa celebrar juntos. Recebe então aí um abraço apertado da gente aqui. É um vale abraço. Em breve a gente vai estar podendo descontar esse vale abraço, viu? Você tem uma semana incrível e abençoada, em nome de Jesus.